Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. A Konohana é um dos animes mais diferenciados que eu já vi, e isso serve tanto para a trama do anime quanto para a estética dele de forma geral. E todas essas diferenças causaram muitas polêmicas envolvendo esse anime, com sua história que envolve assuntos entre aspas polêmicos sendo motivos de muitas críticas, e sua animação sendo motivo de hate e chacota. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse anime que definitivamente não é para qualquer um. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. A Konohana é originalmente um mangá escrito e desenhado por Shozu Oshimi, e desculpem se a pronúncia não estiver correta. Esse mangá foi produzido de 2009 a 2014 e teve um anime produzido em 2013. Além disso, a Konohana também contou com um filme live action, que foi ao ar em 2019. Eu só consegui encontrar o mangá e anime completos de A Konohana em sites e aplicativos paralelos, e também só encontrei o filme live action no YouTube em espanhol. É importante esclarecer que até o momento desse vídeo eu não li o mangá e nem assisti ao filme de A Konohana, eu só assisti ao anime. E tudo que eu vou dizer nesse vídeo diz respeito somente ao anime, beleza? E nesse vídeo terão alguns spoilers da trama de A Konohana, mas sobre os acontecimentos em si, eu vou revelar apenas coisas que acontecem nos primeiros episódios, que são acontecimentos mais básicos da trama e que não vão estragar a experiência. As demais coisas que eu vou falar não são sobre acontecimentos em si, mas reflexões que a história traz e que vocês podem se atentar caso queiram assistir. A Konohana tem como foco principal a história de 3 adolescentes do ensino médio. Eles são Takao Kazuga, Sawa Nakamura e Nanako Saeki. O protagonista principal da história é Takao Kazuga, que é um adolescente com um gosto por leituras peculiares, curtindo ler livros de difícil entendimento. O livro favorito de Takao é As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Inclusive, o nome do anime vem desse livro, já que a Konohana é a tradução japonesa para Flores do Mal. Takao é um adolescente que se sente completamente isolado, pois sente que ninguém na sua cidade o compreende. Takao é completamente entediado com sua vida, e isso é evidenciado pelo anime tanto de forma verbal quanto de forma não verbal. O anime expressa isso de forma não verbal com longas cenas mostrando Takao andando pela sua cidade vazia, sempre passando pelos mesmos caminhos. Takao tem uma paixão platônica por uma colega de turma, a Nanako Saeki, que aparenta ser o típico estereótipo de menina perfeita, sendo ela muito bonita, gentil e uma boa aluna. Para além de uma paixão platônica e inocente, Takao também demonstra certo desejo sexual por Nanako, mas ele procura reprimir isso. Em um momento, Takao, por acidente, deixa a roupa de educação física de Nanako cair e se entrega ao desejo de tocar, mas ele se assusta ao achar que tem alguém perto e foge com a roupa. É nesse momento que a trama de A Konohana começa. Após cometer esse pecado, Takao se sente constantemente observado, e a cidade que antes parecia ser tão vazia, agora parece ter olhos por todo lado. Isso nos faz refletir que, na verdade, a cidade poderia não ser tão vazia quanto nós imaginávamos, mas como olhávamos pela perspectiva do Takao, talvez tudo fosse vazio para ele, porque ele mesmo não olha para nada além do seu próprio eu. Em não muito tempo, Takao descobre que realmente alguém viu o que ele fez. Esse alguém é outra colega de classe, a Sawa Nakamura, uma adolescente extremamente rebelde e com personalidade vulgar. Nakamura chantageia Takao. Ela faz ele firmar um acordo com ela em troca de não contar o seu segredo. E então Nakamura começa a propor uma série de testes de caráter pervertido para o Takao, com o objetivo de fazer ele revelar que, no seu interior, ele é um pervertido. E Nakamura não quer provar que somente Takao é um pervertido, mas que toda aquela cidade é assim. O principal alvo dela é a Nanako, e ela tenta o tempo todo provar para o Takao que Nanako também é uma pervertida, e ele nega isso, já que para ele Nanako é a menina ideal,
totalmente imaculada. No decorrer da trama de Akunohana, Takao irá ser o tempo todo confrontado por sua moral e seus desejos, com sua moral sendo representada por Nanako e seus desejos sendo representados por Nakamura. A qual dos dois lados ele irá se entregar, você tem que assistir para saber. Agora indo para a protagonista número 2, Sawa Nakamura. Como eu já disse, ela é uma adolescente rebelde que quer constantemente provar que aquela cidade perfeitinha em que ela vive, na verdade, é repleta de imperfeições, mas todos escondem isso. Sawa, assim como Takao, sente que não pertence àquela cidade e deseja ir para além da montanha, que nessa história representa um novo mundo ainda não explorado. Muito da trama da Nakamura eu já revelei falando sobre o Takao, e assim como eu fiz com ele, não vou revelar nada muito profundo para não dar spoilers realmente importantes. E a última protagonista que o anime nos apresenta é Nanako Saeki, que como eu disse, é o estereótipo da menina perfeita, ou ao menos é na visão do Takao. Eu também não vou falar tanto sobre a Nanako, porque o que tinha de mais relevante para falar dela eu já falei enquanto falava sobre o Takao. Revelar mais seria dar spoiler realmente importante sobre a história. Agora falando de forma geral sobre a trama, Akunohana aborda principalmente a sexualidade na adolescência, sobre a possível culpa que adolescentes de uma sociedade tão tradicional poderiam sentir com o despertar de tais sentimentos. A obra me parece querer tocar no ponto da revolta de um adolescente que tem seus desejos tão reprimidos por uma sociedade tão certinha, elevando para uma comparação mais freudiana. É como se Takao fosse a representação do ego, que é a consciência de um ser humano. A Nanako fosse a representação do superego, que é a parte da consciência moldada pelas normas sociais. E Nakamura fosse a representação do id, os desejos subconscientes que o ego quer reprimir por causa das normas impostas pelo superego. Em outras palavras, Takao é o ego, ou seja, o ser. Nanako é a representação do superego, ou seja, o que ele deve ser. E Nakamura é a representação do id, ou seja, o que ele no seu subconsciente quer ser, mas tenta reprimir por ser socialmente repreensível. Eu não sei se o autor tinha esses conceitos em mente ao escrever essa história, mas é uma comparação bem pertinente. Agora eu gostaria de deixar a história um pouco de lado e falar sobre a produção em si, ou seja, os aspectos técnicos do anime. O anime de Akunohana foca bastante em aspectos como um certo horror e suspense. A história pode não tratar com elementos clássicos de terror, como monstros e espíritos, mas possui elementos visuais de horror, que na grande maioria das vezes são evidenciados na figura da Nakamura, que por representar a parte de si que Takao quer esconder, ele em muitos momentos a vê como uma figura medonha. Mas conforme Takao vai adquirindo novas visões no decorrer da trama, algumas coisas podem mudar nesse sentido. A direção do anime tem caráter bastante cinematográfico, indo desde a escolha de trilhas sonoras ao enquadramento e jogos de câmera. Assistindo o Akunohana, você muitas das vezes vai se sentir assistindo a um filme real. Essa é uma abordagem que eu pessoalmente gosto muito e acho que combina perfeitamente com a temática da história. Agora falando sobre a animação em si, ela é feita com uma técnica chamada rotoscopia, que é uma técnica muito usada principalmente em jogos, onde você coloca um ator real para atuar e captura as expressões faciais em formato de animação. Eu não assisti ao anime de Akunohana na época em que lançou, mas dizem que na época o anime foi muito criticado por esse estilo, pois além de se distanciar muito do estilo artístico do mangá, muita gente definitivamente não curtiu tanto o estilo de animação. O anime sofreu muitas críticas pela animação ser bizarra, mal feita e etc. Eu vou dar a minha opinião pessoal sobre a animação, ok? Eu definitivamente gostei muito da animação de Akunohana. Eu curti por 3 motivos. O primeiro motivo é que eu achei que o estilo de animação, por ter sido feito com atores reais, deu ao anime uma aparência muito mais realista. E na minha opinião, essa pegada mais realista combina muito com a temática da história. E esse anime é realista tanto nos personagens em si quanto nos cenários. E os cenários são uma obra de arte à parte, galera. São muito bem feitos. Outro motivo para eu ter gostado é que outra vantagem de o anime ter trabalhado com essa técnica foi que deu uma individualidade muito grande para cada personagem. E isso vai desde as expressões faciais, a forma de correr e andar.
Cada personagem é realmente único, e eu gostei muito disso. E a terceira razão principal para eu ter gostado é que é um anime bem diferente, galera, que foge muito dos estilos padrões de animação. Eu, como alguém que já assistiu um monte de anime, às vezes canso um pouco da mesmice, e é bom ver algo um pouco mais fora da caixinha. Eu entendo que em alguns momentos pode parecer que a animação foi feita de forma precária, como em vários momentos em que os rostos dos personagens ficam vazios e sem expressões, mas é preciso notar quando isso é simplesmente um erro ou quando é escolha artística. E apesar de em alguns momentos a animação de Akunohana parecer precária, ela se prova não ser em outros momentos que são simplesmente um show visual, o que me deixa menos desacreditado que a animação tenha falhas tão primárias que não sejam propositais. Falando então de forma resumida sobre Akunohana como produção, é um anime muito bem dirigido que acerta completamente nas temáticas visuais e sonoras que quer abordar, que são principalmente um certo horror e suspense. E sobre a técnica de animação, foi uma escolha artística que alguns podem gostar e outros não, mas não pode ser caracterizado como um erro ou desleixo. E também tem a crítica de o anime ser muito diferente do mangá, e de fato é mesmo. E isso pode realmente ter desapontado fã dos mangás na época. Na minha opinião, de quem só assistiu ao anime, eu acho que o estilo todo do anime combinou com a proposta da história. Então, não me incomodou, mas talvez tivesse incomodado se eu fosse um fã do mangá. Bem, agora falando de alguns pontos negativos da história. Na minha opinião, quase tudo em Akunohana é bem feito, mas algumas coisas me incomodam um pouco. A primeira é o protagonista, o Takao, que muitas das vezes é um pouco frouxo para além da conta, e isso pode ser meio irritante. E ele, como protagonista, não tem tanto carisma em si, pelo menos para mim. Outro ponto meio fraco é que durante a história um relacionamento vai se iniciar, e esse relacionamento não foi tão bem trabalhado no anime, o que me faz ficar não tão convencido sobre a importância que um dos personagens envolvidos vai dar a esse relacionamento. Outra coisa que eu não gostei muito é que em alguns momentos o anime pode ser bem lento, e eu entendo que isso foi feito de forma proposital, para construir uma certa tensão ou drama nas cenas, mas passou um pouco da conta para mim. E outro ponto bem negativo na minha opinião é que o primeiro episódio do anime não tem grandes emoções, podendo ser considerado meio parado demais. A história só engrena mesmo, na minha opinião, no episódio 2. Isso poderia afastar muita gente do anime, e eu acho que são esses pontos negativos que eu tinha para pontuar. Agora, dando uma visão geral, Akunohana é um anime com elementos muito originais e que diferenciam ele um bocado da maioria dos animes que vemos por aí. Sua temática não é de uma compreensão tão simples, e o anime tem muitos elementos subliminares que podem não ser tão facilmente captados, e isso pode dar uma sensação para muitos de que é um anime mal feito e chato. Esse anime com certeza não é para qualquer um, e eu recomendo ele só para quem curte uma obra mais reflexiva e dotada de elementos mais subliminares. Mas se você tiver um pouco de paciência para passar pelo episódio 1 e 2, pode acabar sendo tragado pelas tramas mais externas da obra, pois apesar de tudo, o anime conta com situações interessantes e intrigantes até para quem não se atenta aos elementos mais profundos. De forma geral, eu dou uma nota 8,5 para Akunohana, que na minha métrica é uma nota muito boa. E o anime só não é melhor para mim por causa dos problemas que eu citei agora há pouco. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu confesso que esse vídeo está muito maior do que eu gostaria que fosse, pois como se trata de uma obra mais desconhecida, tenho certeza que vai dar pouca visualização aqui no canal e que muita gente vai acabar não indo até o fim desse vídeo. Mas é que tem muitos elementos interessantes nesse anime que realmente me fizeram refletir e eu quis expor aqui. E mesmo tendo falado tudo isso, eu ainda tenho certeza que há muitos detalhes nessa produção que eu não observei, ou que eu observei, mas preferi não falar para não prolongar ainda mais esse vídeo. Como eu disse, não li o mangá ou assisti o filme de Akunohana, mas definitivamente vou ir conhecer essas produções depois. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Até a próxima, galera!